pessoal! Muito boa noite! Tô arrumando a câmera aqui. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Preciso saber de vocês estão escutando a gente? Tá bom o áudio? Responde aí pra gente. Responde pra gente se vocês estão escutando. Estão ouvindo a gente? Ai, que bom. Sim? Maravilha! Muito bom. Estão vendo direito também? A imagem tá boa? Ótimo, que bom, gente. Sejam bem-vindos à nossa casa. Estamos num look bem descontraído. Eu cheguei da academia, o Domingos tomou um banho agora, também estamos em casa pra gente ter um bate-papo bem legal com vocês. Maravilha! E tá travando pra todo mundo ou não? Eu vi que umas 3 ou 4 pessoas falaram que tá travando o vídeo. A gente tá pelo Wi-Fi aqui, a internet tá boa, às vezes é a internet de vocês. Tá tranquilo? Tá ótimo? Então às vezes é a internet das pessoas. Da onde tá, dependendo de onde tá, às vezes não tá pegando direito, o vídeo trava. A gente tá bem próximo da nossa rede Wi-Fi aqui, então a transmissão tá bem tranquila. Pra nós tá bem bom. Olha, gente, quem tá aqui... A nossa baixinha tá dormindo. Julinha está dormindo, ela tem dormido um pouquinho mais tarde esses dias, desde que começou a introdução alimentar. Então eu consegui deixar ela dormindo agora, faz uns 20 minutinhos. Vou ficar com a babá ligada. Se de repente vocês ouvirem um chorinho ou alguma coisa, eu saio um pouquinho, tá bom? Mas vamos ver se ela dorme direitinho. Legal. E vem cá, quero saber de onde vocês são. Postem aí dos lugares, de onde vocês estão assistindo a gente. De que lugares do Brasil ou do mundo. Coloca aí que a gente quer ver. Guarulhos, Jundiaí, São José, Foz do Iguaçu, Embu. Embu das Artes, a gente deu Curitiba, plantão em Embu das Artes, Caetano, muito tempo atrás. Alphaville, Tatuapé, Franca, Roseira, São Caetano, Goiás, Campinas, Curitiba, Campina Grande. Gente, que bom. Rio de Janeiro, Ribeirão, Interlagos, nossa, muita gente. Minas Gerais, Martim Soares, Praia Curitiba, Grande, Pernambuco, Campos de Goytacazes, Viçosa. Cosmópolis, Viçosa tem faculdade de medicina também. Ferraz de Vasconcelos, Mauá, Interior. Americana, legal. Os amigos em Americana, Os médicos também. Médicos lá de Americana, Natal, São Bernardo. Medicina Santo Amaro. Med Santo Amaro! Grande! Quem da Med Santo Amaro tá aí? Pra quem não sabe, eu e a Érica, nós dois somos formados na Medicina Santo Amaro. Eu sou da turma 28. Eu sou da Érica 32. da 32. Olha lá, mais uma. Me formou na Unisa. Legal, Camila. Um beijo. A gente ama a nossa faculdade. Depois que a gente se formou, a gente continuou trabalhando lá. Eu conheci o Domingos. Na verdade, a gente não se conheceu na faculdade. Eu já contei pra vocês. A gente se conheceu numa balada. Mas ele... É verdade. Ele tava lá terminando a residência dele. E eu tava no 4º ano. E aí depois a gente traçou um caminho junto também na faculdade. Porque eu tava no internato. E aí ele se formou e ele ficou me dando aula durante alguns anos. Então, a minha primeira cesariana, meus partos normais, cirurgias ginecológicas, tudo eu fui aprendendo com ele. Fiquei bem melhor do que ele, né? Porque a gente se especializa com o tempo. Teve aula comigo, por isso que a gente opera sempre junto, né? A gente tá acostumado a operar junto, porque a Érica, depois que ela se formou, eu já tinha acabado a residência, tinha virado já preceptor na faculdade, e aí eu dava aula pra ela, operava com ela, ensinava ela. Sou Luiz. Então é bem legal, Bahia, tranquilo. Como é que tá aí o tempo na Bahia, gente? Tá no Hospital Grajaú. Grajaú. Muitos plantões naquele hospital, muito, eu e a Érica, muitos. O lugar onde eu aprendi a fazer parto, onde eu aprendi a operar, onde eu devo basicamente toda a minha formação, tantos anos de medicina, de especialização, de quando a gente viu também preceptor, tantos anos lá. Eu fiquei no Grajaú mais de 15 anos, tranquilamente. Beijo pro Marco Aurélio que estão pedindo aí. Beijo. E no Grajaú, pra vocês terem uma ideia de números de partos, gente, lá é muito absurdo. É SUS, uma região bem carente aqui de São Paulo, no extremo sul. E eu cheguei a fazer 8 partos em 1 hora. Vocês não têm noção do que é isso. Loucura. Não tem maca pra fazer parto, tira uma paciente, nasce um bebê, a gente não tinha nem tirado a placenta de um, já tinha que passar pro outro. Então a gente tem experiência de parto por conta disso. Porque a gente aprendeu no SUS mesmo. A gente parou de contar depois que a gente passou dos 15 mil partos. É muito parto feito. E eu já vou fazer 15 anos de formado, então já viu, né? Muita experiência, graças a Deus, e devo
muita, quer dizer, basicamente toda a nossa experiência para os hospitais públicos. Para quem não sabe, nós trabalhamos muitos e muitos e muitos anos em hospitais públicos no SUS, várias entidades. Uma das que a gente mais trabalhou foi lá no Hospital Grajaú, que é o hospital da Faculdade de Medicina. E eu vi uma pergunta aí se a gente sabia o que queria fazer desde o começo. A Érica, sim, a Érica já queria fazer ginecologia. Eu entrei na faculdade, eu não tenho nenhum médico na minha família. E eu acompanhava os médicos que a minha mãe ia, então isso me interessava muito. Minha mãe ia no médico, eu ia junto. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro ponto que eu dei cirúrgico foi na minha mãe, gente. Eu tinha 17 anos, eu fui assistir uma cirurgia dela de varizes. E aí eu era enlouquecida por medicina, eu queria saber de tudo, acompanhar tudo. Aí o médico dela deixou eu acompanhar. E aí eu sabia que eu queria alguma coisa na área cirúrgica. Quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro ano, eu comecei a participar de uma liga de ginecologia e obstetrícia, me apaixonei pela saúde da mulher, porque uma coisa que eu sempre falo, a mulher não é só mama e vagina. O ginecologista tem que entender que a mulher é um todo, é muito complexa. Então a gente tem que cuidar da parte emocional, da parte física, e isso que foi me atraindo pela ginecologia e obstetrícia. Então desde o primeiro ano eu já sabia. Eu não, eu entrei na faculdade querendo fazer cirurgia cardíaca, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Estudei que nem um louco, lia livros de cirurgia do trauma, era o que a gente chama de rato de pronto-socorro, vivia de plantão em pronto-socorro, adorava quando chegava um baleado, um esfaqueado para ter que operar traumas graves, então eu gostava muito disso. E só no quinto ano, quando eu passei no internato mesmo, que aí eu vi o que era ginecologia e obstetrícia, me apaixonei pela obstetrícia, obviamente, a ginecologia também, mas muito mais pela obstetrícia, e acabei enveredando pelo caminho da ginecologia. Tanto que meus amigos, quando eu falava no quinto ano de medicina que eu queria fazer ginecologia, eles não acreditavam, porque todos os meus trabalhos científicos, tudo que eu fiz durante a faculdade foi tudo relacionado à cirurgia do trauma e cirurgia cardíaca. Mas, graças a Deus, eu acabei escolhendo a área que foi um acerto, é a coisa que eu mais amo fazer na vida. Carniceiro, né? Quase nada, né? Não adianta, quando a gente tá na faculdade de medicina e a gente gosta de operar, você quer ficar no pronto-socorro, né? Você quer aprender, né? É muito legal, é muito gostoso. E teve gente aí que deve ter entrado agora há pouco, perguntou da Júlia. A Júlia está dormindo já. Tá dormindo, ela gente. dorme por volta de 9h30, por aí. Pode ser que daqui a pouco ela dê uma acordadinha, mas ela tá aqui com a gente. Dá pra ver? Tá fugindo por causa da luz aqui. Tá dormindo, estamos com a babá eletrônica. É a única babá que eu tenho. Eu sei que tem gente que não acredita que a gente não tem babá, gente. A gente não tem mesmo. A gente optou por não ter babá, a gente que cuida da Júlia. Quem quando a gente não fica, minha mãe, vovó Genial, que deve estar vendo também. E ela ama cuidar da Júlia, cuida com o maior amor e carinho. Então a gente fica muito mais tranquilo. Por enquanto, a gente não tem. Nunca vou dizer que nunca terei, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Até pensando no próximo filho, não sei como que vai ser. Mas enquanto a minha mãe pode, ela cuida com o maior amor. E pra gente é a melhor coisa do mundo. É isso aí. Bom, gente, vamos começar a falar então um pouquinho sobre o que a gente se propôs a falar. Fiquei muito feliz de ter muita gente seguindo a gente aqui. E a gente se propôs vocês mandaram, teve vários WhatsApps sugerindo vários assuntos, mas... Ronaldo Sargento, da Força Aérea, eu vi alguma coisa assim, manda um beijo pra Ronaldo. Ronaldo, Sargento da Força Aérea, bom, pra quem não sabe... Passou rápido. Tá passando muito rápido as coisas. Eu servi o Exército depois de formado, fiquei 5 anos no Exército, e fiz muitos bons amigos lá, de várias patentes, de baixo até em cima, e tenho muito carinho pelas Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, é uma paixão. Tive que sair por forças maiores, porque a profissão de ginecologia e obstetrícia é muito corrido, mas gosto bastante. Então, caiu o celular. Então a gente se propôs a falar o que mais foi votado. Olha, a gente da Colômbia, que legal. Gente, é difícil falar e ler tudo ao mesmo tempo, tá muito legal isso, mas se a gente perder algum comentário é porque tá subindo muito rápido, a gente acha bom que vocês estão participando, tá bom? Joia, irmã da Thalita. Legal. E aí o que acontece? A gente que mais recebeu foi querendo falar de parto normal e parto cesárea, até por conta desse negócio, dessas polêmicas que estão na televisão, se pode fazer cesárea a pedido, se não pode, o que é uma cesárea, o que é uma cesárea humanizada que a gente postou recentemente, o que a gente pensa em relação ao parto normal, e a gente vai falar para vocês um pouquinho do que a gente pensa em relação a isso. Eu vou pedir para vocês não ficarem mandando muitas perguntas enquanto a gente está falando, porque a gente não vai conseguir pensar, falar e ler tudo ao mesmo tempo, ler para responder as perguntas. Então, no final, a gente vai abrir uma brecha para vocês ficarem pondo as perguntas e a gente vai responder.
Tá bom? Tá Podem bom. ficar tranquilos. Aí depois a gente abre para as perguntas. Bom, gente, se tratando de parto, todo mundo pergunta qual que é o melhor tipo de parto. Então, assim, na verdade, sem sombra de dúvida, o parto normal é o melhor tipo de parto. E toda mulher nasce com condições para ter um parto normal. Só foge da regra algumas exceções e alguns casos quando apresenta ou alguma doença, ou quando o bebê está com risco de sofrimento fetal, ou quando o bebê é muito grande para passar o canal de parto. Então essas seriam algumas indicações de cesariana. São pouquíssimas indicações reais de cesariana. Só que infelizmente o que a gente tem visto muito é um absurdo o que tem acontecido com o número de cesarianas no nosso país. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial, recomenda 15% de cesariana. E a gente sabe que em maternidades particulares, que as que a gente frequenta, como o Einstein, Promatri, Santa Joana, São Luís, que são as principais aqui em São Paulo, o índice de cesárea chega a ser 90%. E é um absurdo, porque a gente sabe que desses 90%, no máximo 15, 20% realmente teria uma indicação precisa de ser cesariana. A maioria acaba sendo cesárea ou por indicação do próprio médico, ou porque a paciente teve medo, a gestante teve medo de tentar o parto normal e nem acabou tentando. Então o que a gente quer falar para vocês hoje é que vocês possam entender quais realmente as indicações de cesárea e o mais importante de tudo isso é vocês tirarem o medo do parto, porque muitas mulheres têm medo do parto normal por causa do desconhecido e por coisas que já ouviram. Então, se você está grávida, não sabe qual tipo de parto você quer, leia, estude, converse com o seu médico. Então, aí por isso a importância do pré-natal. O pré-natal tem que cuidar da saúde física da mãe, da saúde física do bebê, mas é obrigação do médico também acolher essa mulher, essa gestante, a família dela e explicar, cuidar da saúde emocional também. Como vocês sabem, a gente tem o nosso curso Bebê Genial, no final a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas a importância das emoções, o quanto isso influencia numa gravidez saudável. Então não adianta uma mulher ela ser uma atleta, comer super bem, se alimentar bem, fazer atividade física, fisicamente todos os hormônios estarem ok, só que se ela estiver estressada, ansiosa, preocupada, com insônia, nem dorme de tanta preocupação. Então tirem as suas dúvidas com os médicos do pré-natal. Não existe hora para trocar de médico. A gente pega a paciente, para vocês terem uma ideia, que vem pra gente com 36 semanas, 37 semanas às vezes. Se está insatisfeita com o seu médico, procure uma outra opinião, porque a mulher ela tem que se sentir segura com o seu médico. Eu acho que é o seu celular agora. Atende lá, vê o que é. Como a Erika disse, tá tudo certo. O parto normal ele é realmente o parto que a gente sempre visa em primeiro lugar. O médico ele tem que esclarecer as dúvidas das pacientes. Não tem como. Tem que esclarecer todas as suas dúvidas, tudo que você tiver de medo, de ansiedade. Muita gente aí está escrevendo, mas eu tenho medo do parto normal. Por exemplo, tem uma que escreveu agora aí sobre trombofilia, acho que já é a quinta vez que eu vejo sobre trombofilia passando. Pode, quem tem trombofilia deve fazer o parto normal. Aliás, é o parto mais indicado, gente. É o mais indicado, é só a gente pensar. A mulher tem risco, muitas vezes, de sangramento ou de trombos e tudo mais. O parto normal é mais fisiológico, uma cirurgia seria muito pior. Então, o parto normal, a gente sempre visa em primeiro lugar. Claro, quando a gente fala em humanização, a palavra-chave da humanização chama-se respeito. A gente tem que respeitar aquela pessoa, aquela paciente que está na nossa frente, saber dos medos dela, das ansiedades dela, saber o que ela quer, o que ela não quer. Muitas vezes, humanizar para essa paciente não é simplesmente, não, eu vou obrigar essa paciente a ter um parto normal a qualquer custo. Não é isso. Às vezes ela quer analgesia, às vezes ela não quer analgesia. Então vai depender muito da vontade de cada uma. Muita gente fala, episiotomia, a gente faz só quando é realmente necessário. Mas nós não somos radicalistas, não. Eu não faço epísio de jeito nenhum, ou eu faço epísio em todas as pacientes. Se houver necessidade, que é a minoria... Muito raro a gente fazer uma episiotomia. Episiotomia a gente faz, vamos dizer assim, vai em 5% dos nossos partos, e olha lá, a gente faz pouco. Mas se houver necessidade, a gente faz. Então a gente não é radical. Como o próprio nome diz, o parto normal, quando tudo está normal, é maravilhoso. O parto normal, quando sai do normal, quando sai da normalidade, a gente tem que lançar mão de algumas técnicas. Infelizmente, algumas vezes, tem que virar cesariana. Por outro lado, tem aquela mulher
que você já explicou. Tem gente perguntando o que é episiotomia. Episiotomia é quando a gente tem aqui a parte de baixo da vagina, a gente faz um corte para aliviar a musculatura perineal, para não romper na hora da passagem pelo canal de parto. Infelizmente, a gente sabe que muitos médicos fazem isso de rotina, principalmente em pacientes que são a primeira gestação. E não deve ser feito de rotina. O médico tem que avaliar para saber se precisa fazer ou não. Esse papo de que o parto normal alarga a vagina, isso é mito. A vagina não alarga no parto normal. A vagina é um músculo, gente. Ela consegue dilatar durante o parto normal e com o tempo ela volta ao normal, sim. Existem mulheres, isso muito antigamente, quando o parto é sem assistência, porque também o desprendimento do bebê na hora que ele vai sair da vagina, a gente tem que ajudar ali para que não saia tudo de uma vez, para tomar um cuidado com esse períneo, para proteger o períneo. Existem fisioterapeutas que trabalham com essa parte de preparo para o parto normal, também ajudando na musculatura. Então, o parto normal bem assistido não vai alargar, vai continuar podendo ter relação sexual e sem atrapalhar. E o que a gente tem que ter em mente, então? O respeito. Acho que a humanização, acima de tudo, é o respeito. A gente entender, compreender os medos dessas pacientes. Eu tenho pacientes, por exemplo, que moram em outros estados, que vêm para cá para ter o parto com a gente, e que o marido trabalha em outro estado, até em outro país. E às vezes essa paciente vira para mim e fala: doutor, eu queria muito um parto normal, mas não tem como. Eu preciso agendar o meu parto, porque senão o pai do meu filho não vai estar presente na hora do nascimento. E para essa paciente nada mais justo do que de repente ter que agendar um parto. Ela sabe dos benefícios do parto normal, ela tem que saber que seria a melhor escolha, porém para ela muitas vezes é necessário um agendamento. Porque ela quer ter a família presente, muitas vezes ela quer estar com o marido junto na sala de parto, e se não agendar não vai poder. Isso é respeito. Então a mulher ela tem que primeiro saber benefícios e riscos de um parto e de outro, e aí sim, junto com o médico, ela escolher o que é melhor para ela. Qual o tipo de parto que para aquela paciente... parto normal e viraram cesárea. Eu tenho pacientes que queriam cesárea e viraram normal. Eu tenho pacientes que já tiveram cesárea e depois tiveram parto normal. Outras que tiveram parto normal e depois tiveram parto cesárea. Então, tudo vai depender. Quando a gente fala de cesárea, de humanizar uma cesariana, a gente vai comentar sobre isso, a gente não está estimulando que a cesárea seja feita, não é isso. Muito pelo contrário. Para aquelas cesáreas que são necessárias, que são aquelas cesáreas que vão salvar a vida do bebê, que foram necessárias de serem marcadas ou até de serem feitas na urgência, por que não tornar aquele momento tão humano quanto no parto normal? Muitas vezes a gente fala sobre uma cesárea humanizada e muitas pessoas radicais, extremistas falam: mas a humanização é o protagonismo da mulher no parto. Não tem como dizer que a cesárea é humanizada porque o protagonista é o médico. Negativo, o protagonista do parto nunca é o médico, nem no normal e nem na cesárea. Quando a gente faz uma cesárea, quando a gente diz humanizar uma cesariana, é fazer com que a mulher possa aproveitar esse momento do nascimento, possa ter o contato pele a pele com o bebê assim que nasce, possa deixar aquele cordão umbilical parar de pulsar antes de cortar, ela possa colocar no peito no primeiro minuto de vida para amamentar, tanto quanto ela faria num parto normal. Ela simplesmente não vai poder parir pela região vaginal. A gente vai ter que ajudar por algum motivo. Mas por que não tornar esse momento tão emocionante, tão gostoso, tão respeitoso quanto no parto normal? O que a gente foi vendo, trabalhando tantos anos em hospitais públicos e ter uma grande quantidade de partos, tanto normais quanto cesarianas e até fórceps, uma coisa que a gente mudou muito, que a gente foi estudar, foi neurolinguística e a parte emocional, porque a gente ficava mesmo horrorizado com essa produção em massa. Então a gente é totalmente contra a cesariana, que o médico chega, começa a falar durante a cesárea, falar de outros assuntos, falar de futebol, tá com o celular ligado tocando, e a paciente tá lá aberta, não sabe nem o que tá acontecendo. Em muitos lugares o bebê é tirado da mãe, a mãe nem vê na hora, ou vê rapidinho e já leva embora pro berçário, a mulher fica horas sem ver o filho, vai ver depois de 3, 4 horas sem ver o filho. Então tudo isso a gente foi vendo e aprendendo como a gente não queria fazer. E por isso a gente foi desenvolvendo técnicas para humanizar a assistência médica, gente. E essa assistência começa desde a primeira consulta, começa na consulta ginecológica, quando a mulher nem tá grávida ainda. Então o médico ele tem que ser humanizado nesse ponto, de estar lá disposto para ouvir a paciente. Muitas vezes a mulher ela não precisa de uma receita com um monte de remédio, às vezes ela precisa de um consolo, ela precisa de uma palavra de apoio, ela precisa ser abraçada por esse médico para entender o que está acontecendo com a vida dela. Então por isso que a gente tem humanizado independente
independente do tipo de parto. Então, para vocês que se por algum acaso a primeira escolha for um parto normal, mas por alguma circunstância esse parto não for possível, converse com seu médico, peça para ele humanizar também a sua cesariana, porque é direito da mulher, é direito da família ficar com o bebê assim que nasce, colocar para mamar na primeira hora, essa primeira hora é hora de ouro, e que precisa o bebê ter o contato pele a pele com a mãe, não precisa enrolar um monte de paninho e deixar, não, o próprio calor da mãe vai aquecer esse bebê, as bactérias presentes no corpo da mãe precisam colonizar o bebê para protegê-lo de doenças, isso já vai formando o sistema imunológico dele. Então, independente do tipo de parto, normal ou cesariana ou fórceps, deixe o bebê com a mãe logo que sim que possível. É importante dizer o seguinte, quando a gente fala em humanização, aliás, deixa eu só dar um recado, teve muita gente que entrou nova aí, o pessoal tá dizendo, pra deixar de fazer pergunta agora no meio, gente, deixa no final, a gente vai abrir pras perguntas, tá? Senão a gente não consegue falar direito. Quando a gente fala de humanizar a hora do parto, o momento do parto, o que é o momento do parto? É o momento mais importante da vida de uma mulher. É o nascimento de um bebê. A coisa não deve ser mecanizada, nem no parto normal e nem na cesariana. Não importa se a cesariana foi necessária ou se ela foi a pedido. Essa mulher, ela tem o direito de poder aproveitar o nascimento do seu filho e curtir esse momento e só guardar bons momentos daquele momento. Eu me coloco no lugar daquela pessoa. A minha esposa estava grávida da Júlia, a gente queria fazer o parto normal, infelizmente não foi possível e eu tive que fazer a cesárea na minha esposa. E nem por isso eu deixei que aquele momento fosse menos emocionante e menos especial do que se tivesse sido um parto normal. Quando a gente faz uma cesariana, muita gente fala assim, mas tem aquele pano na frente que tampa, os braços da grávida ficam amarrados. Gente, isso está errado, isso tem que mudar. Não é só porque é uma cesárea que tem que nascer dessa maneira. Normalmente, quando acontece uma cesariana, como a gente procede, o que a gente acha que é o correto de ser feito? Silêncio. A sala de cirurgia tem que estar em silêncio. O bebê tem que nascer ao som da voz da mãe e do pai, que é a voz que ele conhece. Normalmente, se a mãe usou alguma música para fazer um relaxamento durante a gravidez, que conversava com o bebê ao som dessa música, colocar essa música tocando na sala de parto. Conversar com o bebê conhece a voz da mãe e do pai. Tirar o foco de luz cirúrgico de cima do rosto do bebê. Vocês imaginem que se alguém de manhã acende uma luz no seu rosto, você não consegue abrir o olho, já te incomoda. Agora você imagina um bebê recém-nascido, cuja retina é infinitamente mais sensível do que a nossa. A primeira coisa que ele vê na frente é um foco de cirurgia. O quão traumático isso não é? O aspirador de líquido amniótico muitas vezes é colocado próximo do ouvido do bebê. Vocês imaginem o barulho que isso não faz. Imagina um aspirador de pó na nossa orelha. Então, são pequenos cuidados com o nascimento. Na hora que vai nascer esse bebê, abaixar aquele pano que fica na frente do rosto da grávida e deixar com que esse bebê tenha um contato pele a pele com a mãe imediatamente ao nascimento. Vocês não têm ideia a importância que é o contato pele a pele do bebê com a mãe assim que nasce. A primeira pessoa que ele tem que ter contato não tem que ser o médico, não tem que ser o pediatra, não tem que ser o neonatologista, não tem que ser ninguém, tem que ser a mãe. Tem que encostar rosto no rosto, corpo com corpo, ele tem que colonizar com as bactérias da mãe. Isso é muito importante. O cordão umbilical ainda ligado, aguardar pelo menos 3 minutos para cortar esse cordão umbilical. Esses 3 minutos são cruciais para passar pelo menos 150 ml a mais de sangue para o bebê. Para quê? Esses 150 ml a mais de sangue são de células-tronco. Isso garante, para vocês terem uma ideia, previne o recém-nascido de ter anemia até o 3º ano de vida, com o simples ato da gente aguardar para cortar o cordão umbilical. Nasceu, vem direto para o peito da mãe, o braço da mãe solto. Esse bebê vem para o peito da mãe, a mãe primeiro acolhe, para depois a gente cortar o cordão umbilical, para o bebê sentir o mínimo possível esse desligamento da mãe, que o maior trauma psicológico do ser humano é o nascimento. Nós, como a Érica falou no começo, a gente tem formação em neurolinguística, a gente trabalha com isso, a gente estuda o psiquismo fetal. O que é o psiquismo fetal? Tudo que a mãe faz durante a gravidez, todas as emoções que ela tem, como isso pode afetar o bebê de alguma forma até depois do nascimento. A gente que trabalha com isso sabe a importância que é o nascimento, que é o maior trauma psicológico do ser humano. Então, esse primeiro contato é crucial para a gente ter pessoas menos inseguras, para que esse bebê consiga passar por essa barreira, transpor essa transcendência do nascimento de uma maneira mais humana
e mais sadio do ponto de vista emocional. É muito importante. E é importantíssimo o contato do bebê com a mãe, até pela flora, né, das bactérias que vão colonizar o bebê, mas também para tentar estimular o aleitamento. Mães que conseguem ficar com o bebê na primeira meia hora de vida e conseguem amamentar, tem muito mais chance de manter o aleitamento materno exclusivo. É claro que logo que nasce, começa a mama a encher e sai o primeiro colostro, não vai ser o leite propriamente dito. O leite demora 24 até 72 horas para descer, mas o bebê precisa ter o reflexo, sentir o cheiro, começar a sugar para que ajude nessa pojadura, nesse enchimento da mama com leite. Então é fundamental, é direito de vocês. Conversem com o médico de vocês durante o pré-natal. Saiba como ele trabalha. Uma coisa que falo muito que a gente está lendo, mas por que todo médico faz cesárea, faz cesárea? Gente, existem médicos de todos os tipos, assim como existem profissionais de todos os ramos, de maneiras diferentes de agir. Mas o mais importante é ser sincero. Se o médico não tem disponibilidade de horário, se ele não tem uma equipe completa que possa acompanhar o trabalho de parto por 10, 12, 15, 20 horas, não tem problema. O médico ele não é obrigado a fazer o parto normal de uma paciente se ele não quer, mas ele é obrigado sim a ser sincero e já falar desde a primeira consulta do pré-natal. Olha, você faz o pré-natal comigo, mas infelizmente eu não faço parto normal. Ok, é triste, mas a mulher terá a opção de escolher um médico que faça. O que a gente fica muito chateado, o que tem acontecido demais, é que a gente recebe um monte de e-mail e de mensagens de mulheres que falaram: nossa, eu tive meu médico me indicou cesárea e eu não queria. No final eu nem entendi por que foi cesariana. Meu médico agora no final, eu fiz 9 meses do pré-natal, agora na última consulta ele veio falar que não vai fazer o meu parto, só se eu pagar mais. Ou não vai fazer meu parto, só se for cesariana ele vai fazer. Então é importante o quê? Vocês estarem numa equipe que vocês confiam e que vocês têm certeza que o médico vai indicar aquilo que for o melhor para você e não o que for melhor para ele. Por isso a disponibilidade médica. O que a gente fica muito chateado são com as falsas indicações de cesariana. O que a Erika falou tem total razão. Se o médico não quer fazer o parto normal, ele atende pelo convênio, enfim, não tem disponibilidade para ficar lá 10, 12, 20 horas acompanhando o trabalho de parto, ok. A paciente na primeira consulta deve ser informada: olha, eu vou acompanhar o seu pré-natal, mas eu não vou fazer o seu parto, você vai ter com o plantonista, porque eu não tenho essa disponibilidade. O que a gente fica mais chateado é aquele médico que diz que vai fazer o teu parto normal, acompanha até muitas vezes os 9 meses, e chega no final, inventam indicações de cesárea que não existem. Uma, por exemplo, gente, é cordão enrolado no pescoço. Exato. Isso não é indicação de cesariana. Muita Pode gente nascer normal. Se tiver 1, 2, 3 voltas de cordão. Muita gente fala: porque o meu bebê estava com o cordão no pescoço, teve que ser cesárea. Gente, isso não é indicação de cesárea. A gente fez um parto normal, foi no carnaval agora, desse ano, começo do ano, de uma paciente nossa, com 3 voltas de cordão no pescoço. E nasceu de parto normal, sem nenhum problema. Isso não é indicação. Isso muitas vezes os médicos acabam utilizando isso como desculpa para conseguir indicar uma cesárea sem necessidade. Tá? Então, tem várias indicações que a gente vê que infelizmente estão erradas por conta disso. Como eu disse, a gente é totalmente a favor do parto normal, deixando bem claro que a gente não é extremista nem de um lado e nem do outro. Nós não somos aqueles médicos que só faz cesariana e nem aquele médico que vai tentar o parto normal a qualquer custo. A gente é a favor da segurança sempre. Sempre. Ou seja, tá tudo bem? Vai nascer mãe, vai nascer o bebê e a mãe vai ficar bem? Ótimo, esse é o melhor tipo de parto. Agora, se está correndo algum risco, não tem por que a gente forçar até o limite para que esse parto seja normal, muitas vezes trazendo consequências sérias para esse bebê. Então, a gente leva até o limite de segurança e quando não for mais possível, aí sim a gente faz uma cesárea. Mas, por atender só a particular, a gente tem um índice alto de parto normal. A gente faz bastante parto normal, graças a Deus. E as nossas pacientes são muito bem esclarecidas. A conexão está caindo. E outra coisa, gente, idade materna não é indicação. Você não pode indicar uma cesárea porque a mulher tem 40 anos, não tem nada a ver. Então, tanto mulheres muito jovens quanto mulheres mais velhas têm possibilidade de parto normal, vamos tentar o parto normal. Então, você não pode indicar, você tem 40 anos e ser cesárea. A gente viu uma pergunta aqui agora. Por exemplo, pela idade vai ter que ser cesárea, ou porque tem a trombofilia que vai ter que ser cesárea, ou porque tem o cordão no pescoço que vai ter que ser cesárea. Então, não é assim. Existem indicações para cesariana. Quando a gente está, por exemplo, pode acontecer da mulher entrar em trabalho de parto, ficar lá 10, 12 horas em trabalho de parto e ter que virar uma cesárea? Pode acontecer. Às vezes o bebê entra em sofrimento, às vezes termina a reserva que ele tem ali de oxigênio para poder ter um parto normal. Pode acontecer.
Muita gente perguntou sobre mim, né, o que aconteceu comigo. Eu, na verdade, gente, por defender tanto o parto normal para as minhas pacientes, eu queria muito parto normal, me preparei muito fisicamente para isso, mas uma coisa que eu sempre falo para as mulheres, vocês têm que ter o seu parto, a preferência pelo parto, mas entender que não depende só da vontade da mãe, depende de 3 fatores. A vontade da mãe, ao quanto esse bebê pode aguentar um parto normal. Então tem casos que entra sofrimento fetal e não adianta tentar forçar o normal porque pode dar algum prejudicar o bebê, então não dá pra ser, e depende da indicação médica. Então você tem que ter o seu parto escolhido, mas estar ciente de que nem sempre aquilo vai acontecer. Então eu sou prova viva disso. A Júlia nasceu prematura, com 35 semanas eu fiquei internada por trabalho de parto prematuro, a minha bolsa rompeu e eu entrei em trabalho de parto. Eu queria muito normal, fiquei 5 horas em trabalho de parto, porém a Júlia não aguentou as contrações, começou a fazer o coração dela oscilar demais, fez taquicardia fetal, com sinais de sofrimento fetal, e aí acabou sendo uma cesariana de emergência. Se eu fiquei chateada, na hora, claro, eu falei, nossa, eu queria tanto parto normal, mas na hora o que eu mais me preocupava era o seguinte, eu queria minha filha bem, não estava nem me preocupando comigo, eu queria que ela estivesse bem. Então, no meu caso, foi uma cesariana com indicação por sofrimento fetal. E eu não me sinto menos mãe do que isso, e nem acho que as mulheres que não conseguiram ter um parto normal têm que se sentir menos mãe. Muito pelo contrário, a mãe é aquela que ama, que cuida, que cria, que dá amor, independente do tipo de parto. Se foi normal, se teve anestesia, se não teve, se teve episiotomia, se não teve, ou se foi cesariana ou se foi adotado. Então, mãe é muito além do tipo de parto. Quando a gente fala do tipo de parto, o que a gente tem que ter em mente, o que a gente prepara nossas pacientes é o seguinte: vocês estão indo para o nascimento do filho de vocês, é o nascimento de uma vida, e não para um parto normal ou um parto cesárea. Não importa se vai acabar nascendo de parto normal ou se vai virar uma cesárea. O que importa é que é o nascimento de uma vida, e que é para ser o momento mais importante, mais emocionante e mais especial da vida de vocês. É isso que tem que ter em mente, mais nada. Se estava tentando um parto normal e não deu certo e virou uma cesárea, ok, você tem que confiar no seu médico para saber que se ele indicou, foi necessário, mas esse momento não tem que ser menos emocionante do que se fosse um parto normal. É isso que a gente tem que ter em mente. Muita gente me perguntou, estou vendo aqui mensagens sobre fórceps, se o fórceps é necessário. Às vezes sim. O fórceps não está em desuso. E o seu médico deve conversar com você sobre fórceps, ainda mais se você visa um parto normal. Muitas vezes um bebê que já está no canal de parto quase nascendo e entra em sofrimento, eu tenho alguns segundos para tirar aquele bebê, senão a falta de oxigênio pode dar algum problema. E é muito mais rápido eu colocar um fórceps e tirar esse bebê do que eu levar o paciente para uma sala de cirurgia, abrir a barriga e tirar por cesariana. Então o fórceps, quando bem indicado, ele salva vidas. Ele é muito usado, sim, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Ótimo. E aí falando também do... Fórceps não machuca o bebê. Tô lendo ali se machuca o bebê. Não machuca. Se fizer o fórceps machucou o bebê, é porque o fórceps foi mal colocado. O fórceps, quando é bem locado, ele não machuca absolutamente nada do bebê. Às vezes o que fica é uma marquinha bem de leve aqui na testa dos dois lados, que em 48 horas desaparece. Se machucou, se teve fratura, se teve qualquer coisa, é porque foi mal aplicado. Aí é um problema do profissional e não do fórceps. E eu vi assim, perguntando de cabeça defletida se é a indicação de cesariana, muitas vezes defletida de 2º grau, é porque não basta o bebê estar de cabeça para baixo para nascer, gente, tem que estar com uma angulação certa. Às vezes o bebê ele tá virado com o rostinho dele pro canal de parto, e aí não nasce. Então nesse caso sim é uma indicação de cesariana. Existem algumas indicações claras de cesariana. Muita gente pergunta pra gente, a gente gosta de parto normal, a gente adora, a gente estimula o parto normal, muita gente perguntou se a gente cobra disponibilidade de parto normal. Não, a gente não cobra disponibilidade de parto normal. Quando os pacientes vêm pra gente para fazer o pré-natal, é dado o valor do parto, independente se vai ser parto normal ou cesárea. Para nós tanto faz se eu vou ter que fazer uma cesárea em 1 hora ou se eu vou ter que ficar 12, 15 horas lá acompanhando o trabalho de parto. Não importa. Até porque a gente sabe que, por exemplo, tem pacientes que o parto é induzido ou que entra em trabalho de parto, é normal, fica lá durante horas e no final, por algum motivo, precisa ser cesariana. Então, pra gente não importa o tipo de parto, importa é o nascimento. A gente gosta muito de humanizar. Nós temos na nossa equipe enfermeira obstetra, nós temos doula que acompanha o trabalho de parto junto com a gente. Então, uma equipe multidisciplinar é muito importante. Nem todos os hospitais estão preparados, infelizmente, para um parto humanizado. No último congresso que teve o CIAParto, que foi de parto humanizado, nós compramos as banquetas de parto normal, porque alguns hospitais ainda não têm.
Então, quando não tem, a gente leva a nossa, aquela bola para ficar sentado em cima. Muitos hospitais não têm, a gente leva a nossa também. Então a gente gosta, a gente estimula, mas se for necessária a cesariana, ela muitas vezes é bem-vinda e vai salvar vidas. E o que a gente prega é nem um extremo do lado de lá e nem um extremo do lado de cá. A gente gosta sim de parto normal, estimula o parto normal, é sem sombra de dúvidas fisicamente o melhor parto para a mãe e para o bebê, sem sombra de dúvidas. A recuperação é muito melhor, a perda de sangue é muito menor durante o parto normal, a chance de infecção é muito menor, a chance dela conseguir o aleitamento mais rápido é maior, porque quando o parto é normal, as contrações do útero vão dando sinais para o cérebro de que esse bebê vai nascer, logo já vai começando a produzir o leite. Então, muitas vezes a cesariana agendada é ruim por causa disso. Em alguns casos ela pode ser salvadora e necessária, mas se vai ser cesárea, às vezes é importante o bebê dar sinais de que quer nascer. Então, por exemplo, um bebê numa situação transversa, que dificilmente pode nascer por parto normal, é importante a bolsa estourar, ou a mulher ter um pouquinho de contração para esse estímulo inicial já vai fazer diferença para ela e para o bebê. Quando a gente nasce de parto normal, o bebê tem menos problemas respiratórios, tem uma série de vantagens em cima da cesariana. Mas, se a cesariana for necessária, ela deve ser feita. A gente é prova viva. 2 obstetras, né, casa de ferreiro, espeto de pau, teve que ser cesariana. E a Erika chegou a romper bolsa, entrou em trabalho de parto, mas infelizmente não deu. Entrou em sofrimento. Então, nós não somos extremistas, isso que é o principal. E acho que nenhum médico deveria ser. Muita gente coloca, mas os médicos não querem fazer parto normal, pois não tem tempo, não tem disponibilidade. Isso vai de cada médico, a gente tem uma conduta nossa. Quando nossas pacientes entram em trabalho de parto, quem é paciente nossa sabe, deve ter paciente nossa seguindo. Muitas e muitas vezes a gente desmarca a agenda, a gente liga para a secretária e fala, desmarca a agenda de hoje, remarca as pacientes. Porque alguma paciente entrou em trabalho de parto, a gente vai lá acompanhar, vai partejar. Às vezes a paciente chega no limite do tempo de gravidez e não entrou em trabalho de parto, a gente interna para indução. A gente faz indução se for necessário, se a mulher puder, né, tiver as indicações de indução, a gente induz o parto normal também, se for da vontade dela. Olha bem o que eu estou falando, se for da vontade dela. Quem tem que decidir tudo isso é a mulher junto com o obstetra. Nunca o médico vai impor a opinião dele, nunca. Ele vai dar as opções e a mulher junto com ele é que vai decidir o que é melhor para mim. Vale a pena eu induzir? Não vale? Vou fazer uma cesárea? Não vou? Vou fazer o parto normal? Não vou. Eu vi que muita gente está perguntando se quem teve cesárea pode ter parto normal. Pode, gente. Não tem o menor problema. O ideal é esperar pelo menos 18 meses entre um parto e outro. Por que isso? Quando a gente faz uma cesariana, a gente corta o abdômen em 7 camadas. E essas 7 camadas que são abertas durante a cesariana depois são fechadas. São dados pontos por causa disso. O ponto do útero, se logo em seguida a mulher tiver uma gravidez, o útero ele começa a crescer e existe o risco desses pontos eles abrirem durante a gestação. Dá uma rotura uterina, o que pode levar à morte imediata do bebê e inclusive morte da mãe. Então por isso que é o ideal esperar pelo menos 18 meses entre um parto e outro. Mas é totalmente possível uma mulher ter uma cesariana e depois ter um parto normal. Eu vi muita gente perguntando, parto pélvico, o bebê está sentado. É indicação de cesárea? Não é indicação de cesárea. Nasce muito parto pélvico. Eu já fiz muito parto pélvico na época lá do Hospital do Grajaú, lá da residência, da faculdade. Muito parto pélvico. Lógico, é um trabalho de parto um pouco mais arrastado, é um parto mais difícil, requer uma destreza maior do obstetra. Muitas vezes é necessário aplicar um fórceps por conta de uma cabeça derradeira, mas nasce de parto normal. E existe também a possibilidade do bebê estar sentado e fazer uma versão cefálica externa. Então, durante a gravidez, a partir de mais ou menos umas 38 semanas, 39 semanas, se o bebê está sentado, existe uma manobra que nós obstetras podemos fazer, que é conseguir virar o seu bebê dentro da sua barriga para que ele fique na posição cefálica para nascer de cabeça para baixo. Então, tem várias opções que a gente pode lançar mão, tem várias coisas que a gente pode fazer. Não existe uma obrigatoriedade de um jeito ou de outro. Volto a dizer, para nós, humanização chama-se respeito. Conhecer cada paciente, conhecer os limites de cada paciente, conhecer as ansiedades de cada paciente, e em cima disso, junto com ela, conversar e saber o que vai ser melhor. Nós temos pacientes, muitas vezes, que tomam medicamentos controlados, que têm estados depressivos e que estão grávidas. E tem pacientes que não têm condições emocionais, muito menos físicas, de aguentar um trabalho de parto. Muitas vezes essa daí tem uma indicação de você fazer uma cesárea por uma questão psicológica. É uma indicação
psicológica, não é uma indicação física. Então é muito variável a indicação de ser cesárea ou parto normal. Lembrando que, como a gente sabe, a gente estuda o quanto as emoções influenciam, então não adianta a mulher querer o parto normal e esse parto normal para ela ser um sofrimento, que ela passe o parto xingando. Eu já fiz partos, gente, no SUS, que assim, que eu saí traumatizada emocionalmente, porque a mãe xingava, não queria mais o bebê lá de dentro, eu falava, ai, arranca essa coisa dentro de mim. Gente, um parto normal nessas condições só vai fazer mal. Então a mulher, ela tem que estar preparada, por isso que vocês têm 9 meses para se preparar fisicamente e emocionalmente. E lembrando que o nome é trabalho de parto. Realmente ele dá trabalho. E a mulher, ela precisa estar preparada para isso. A mulher tem como aguentar sim um trabalho de parto. Existem mecanismos para aliviar a dor. Nem sempre é necessário fazer analgesia, só se a mulher quiser. Porém, existem opções. Então, dentro das opções, você tem que escolher aquilo que combina mais com o seu perfil, aquilo que te deixe mais à vontade e que faça curtir o momento. Porque também nada vai adiantar você ter um parto normal, sem anestesia, sem nada, e ficar gritando, urrando de dor e se passando estresse pro bebê nesse momento. Então tem que ser um parto, claro que pode ter dor, mas que seja algo controlado, que a mulher tenha um empoderamento, que ela saiba aquilo que ela quer e ela esteja disposta a passar por aquilo, sem se sentir agredida, sem se sentir achando que estão fazendo alguma coisa que ela não queira. A gente tem que tomar muito cuidado com as indicações de parto. Obviamente o parto normal deve sempre ser estimulado. Agora, tem muitas variáveis, tem muitas maneiras. Por exemplo, eu fiz um parto recentemente, faz umas 3 semanas que a gente fez, que um parto normal, o que foi? Doutora, dá um sorriso. Um parto normal que a gente deixou a mãe fazer o próprio parto. A mãe na banqueta de parto, o parto normal, a gente fala, coloca a mão, sente o bebê, segura o bebê tá nascendo, faz você o próprio parto. E a gente quieto ali, basicamente observando, vendo o que está acontecendo. Claro, se precisar intervir, a gente está ali para intervir, mas deixamos a mãe fazer o próprio parto. O bebê nasceu, ela pegou o bebê, ela mesma pegou e trouxe para ela. Quer um parto mais humanizado do que esse? Então, isso não é possível para todo mundo, lógico. Tem mulheres que conseguem, mulheres que não conseguem. Vai depender muito de cada paciente. Na hora a gente sente, se dá para deixar fazer isso, a gente até propõe. Quer fazer o próprio parto? Super legal, super gostoso. Mas tem vezes que não dá. E monitorar o bebê, saber se está tudo bem, saber como estão os batimentos. Eu vi gente perguntando se a gente é a favor de parto domiciliar. É uma opinião nossa, aí é uma opinião pessoal, não tenho nada contra quem faz, mas nós não fazemos, tá? É uma questão de princípios nossos. O que é uma questão de princípios? Vai ser fácil de vocês entenderem. Eu, como médico, tenho uma ética muito grande. Se o que eu vou fazer eu não faria na minha esposa, eu não faço nas minhas pacientes. Eu acho que nada mais justo. Se não vai ser bom para minha mulher, para minha mãe, para minha filha, por que vai ser bom para uma paciente minha? Então, eu jamais faria o parto da minha esposa em casa. Por essa razão, eu também jamais faria o parto de uma paciente minha, um parto domiciliar. Porque os riscos são muito grandes. E é muito simples vocês entenderem. Eu não sei quem de vocês acompanhou o programa De Repente Grávida, que nós fizemos com a Carol Castelo Branco, que é paciente nossa, passou na televisão, na Rede TV, e foi um reality sobre gravidez. Ela estava grávida e acompanhava a gravidez com a gente e filmava nas consultas, e ela se preparou muito para o parto normal. E o parto dela foi no hospital, não foi em casa, mas a Carol, a gente teve que induzir o parto, ela ficou horas induzindo, umas 10 horas induzindo. Depois de 10 horas pegou o trabalho de parto, ela ficou mais umas 8 em trabalho de parto, foram 18 horas acompanhando, e em cima da hora ela já estava com 7 centímetros para 8 de dilatação. A bebezinha dela, a Sofia, começou a apresentar uma desaceleração, o que a gente chama de uma DIP 2 persistente, com batimento cardíaco chegando a 40 batimentos por minuto, que é muito pouco para um bebê. Nesse momento, eu tenho alguns, para não dizer minutos, alguns segundos para poder tirar esse bebê de dentro da barriga com vida. Eu estou diante de um caso de emergência. Se eu tivesse em casa, com a Carol tendo um parto em casa, a Sofia tinha morrido. Não ia conseguir salvar. Isso porque, gente, ela não era
paciente de alto risco. Então falou assim, gestantes com risco habitual pode ter parto em casa. Sim, mas acontece que como você vai prever que aquela mulher não vai, num parto de uma gestação de baixo risco, não vai virar alto risco? Isso acontece em questão de segundos. Você não tem tempo hábil. Para vocês terem uma ideia, quando a gente dava plantão ou trabalhava no SUS, o parto normal era feito num andar e o centro cirúrgico era em outro. Até o tempo de você estar no parto normal e dar uma complicação, colocar a mulher no elevador e se transportar pro centro cirúrgico, tempo de minutos, de 5, 6 minutos, já era risco para a mulher. Então, imagina se a mulher estivesse em casa. Então, mesmo, a gente sabe que tem estudos, são feitos muitos estudos, a gente concorda, a medicina baseada em evidências, a gente é super a favor, só que isso é uma opinião nossa, pela nossa casuística, por a gente já ter acompanhado tantas mulheres de baixo risco, que na hora do parto já teve complicações, por princípios nossos, porque eu não fiz o meu parto em casa e não faria, é por isso que a gente não indica para as mães também. É aquela coisa, mas o risco é baixo, é 0,5% de dar uma complicação. Tá, 0,5%, se for com você, é 100%. Se é com a minha filha, eu quero 0%, eu não quero 0,5% de risco. E se Deus me livre, tá no meio do trabalho de parto, tá tudo bem, correndo as mil maravilhas, tá com 9 centímetros de dilatação, tá quase nascendo, e esse bebê por qualquer motivo para no canal de parto, você tem uma parada da dilatação, uma parada da descida, ou até uma coisa mais grave, um descolamento de placenta, onde a placenta se descola do útero e para de passar oxigênio para o bebê. Eu tenho pouquíssimo tempo para tirar esse bebê com vida. E se eu tiver em casa, eu posso ter um helicóptero UTI parado no meu jardim. Essa criança vai morrer. Então, eu me baseio em casuísticas, eu tento fazer o que é mais seguro possível. E aquela questão ética, eu faria na minha esposa? Não, não faria. Então, se não é bom para minha esposa, não vai ser bom para as minhas pacientes. Essa é uma conduta que nós temos no consultório com todas as nossas pacientes. Sei dos trabalhos que existem, muitas pessoas que fazem parto domiciliar, às vezes criticam a gente, falam, porque os estudos mostram que é seguro. Tá, eu me baseio numa casuística minha, pessoal, onde eu tenho mais de 15 mil partos. Aliás, muito mais. Eu parei de contar os meus partos há 3 anos atrás, quando eu cheguei em 15 mil. Então, acho que com 15 mil, e desses 15 mil sendo a maioria parto normal, porque foram em hospitais do SUS, no hospital universitário, eu vi de tudo nessa vida. Vi muitas complicações. Vi muitos partos normais tendo que virar cesárea de emergência, e muitos desses normais que viraram cesárea de emergência, vi bebês morrerem. Já vi muitas pacientes chegarem em trabalho de parto e perderem esse bebê, muitas vezes o pré-natal mal feito, uma série de coisas que corroboram com isso, mas eu já vi muita catástrofe. E eu falo, se dentro do hospital acontece catástrofe, imagine se estiver em casa. Não dá tempo, a gente não tem tempo hábil para isso. Então, a gente, assim, respeita quem faz, a gente não critica, mas quando perguntam pra gente, qual a sua opinião, doutor? Eu sou obrigado a dar minha opinião, não posso mentir. A minha opinião é, eu não faço, eu não recomendo, não faria na minha esposa, não faço nas nossas pacientes. Bom, gente, vamos abrir para as perguntas, que já falamos 45 minutos, passou muito rápido. O que a gente mais queria é que vocês entendessem isso, que o parto ele é direito de escolha da mulher, que independente do tipo de parto, tirem as suas dúvidas com os seus médicos durante a gestação, durante o pré-natal. Uma consulta de pré-natal de 10 minutos, infelizmente, não consegue abordar nada, então procure um atendimento de excelência, que você vai se sentir à vontade. A gestante tem que ter o celular do médico, ela tem que ter a possibilidade de ligar para o médico a hora que ela quiser, de tirar as dúvidas dela, de se sentir amparada. Uma gestante esclarecida é uma gestante segura. Uma gestante segura não vai ter que ter medo, não vai ter ansiedade, e ela consegue passar uma gravidez muito mais tranquila, fisicamente e emocionalmente. Muita gente está perguntando, a hipertensão é indicação de cesárea? Não, não é indicação de cesárea. Muito pelo contrário, se a paciente hipertensa, ela vai sangrar mais numa cesárea. Se a gente puder fazer o parto normal, é melhor. Você só vai indicar um parto cesariana para hipertensa num caso de emergência. Se ela tiver um descolamento de placenta ou algum problema em decorrência da pressão alta. Só a pressão alta por si só não determina um parto cesariano. Quadril pequeno indica cesariana? Não, gente, depende do bebê. Se o quadril é pequeno, mas o bebê também é pequeno, pode ter a passagem. O que indica cesariana é desproporção cefalopélvica, a desproporção da cabeça em relação à pelve da mãe. Agora, se a mulher é pequena, é japonesa, muitas vezes baixinha, baixa estatura, se o bebê for compatível com ela, pode ser normal sim. Pela cirurgia bariátrica contraindica o parto normal? Não, é o contrário. A
A cirurgia bariátrica é de preferência que seja o parto normal e não a cesárea. Você tem uma cirurgia abdominal que, se você abrir ali, vai ser muito pior com uma cirurgia. O parto normal é muito mais indicado, não tenha dúvidas. Perguntaram se é possível entrar em trabalho de parto sem dilatar. Não, gente, o trabalho de parto é definido como que você tenha dilatação de pelo menos 3, 4 centímetros e que esteja com contrações efetivas, pelo menos 3 contrações em 10 minutos. Isso é trabalho de parto. E muita gente está perguntando qual o tempo de dilatação. Não existe regra. Em média, se a gente for colocar, a dilatação vai de 0 até 10 centímetros. Uma média de 1 centímetro por hora. Daria uma média de 10 horas. Tem mulheres que dilatam em 6, tem mulheres que dilatam em 20. Não existe regra, o médico vai ter que acompanhar, depende do grau que está essa contração, da intensidade que está a contração, se é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou quinta gestação, então vai depender muito das condições da mulher. Até quantas semanas esperar o parto normal? Gente, isso depende muito. É possível, a gravidez ela vai até 42 semanas e a gente sabe que a partir de 40 semanas, claro que a cada dia existe um risco maior de repente entrar, ter um sofrimento vital, uma coisa assim, mas não significa que fez 40 semanas, tem que marcar o parto. Não, você pode acompanhar a partir de 40 semanas. A gente faz um acompanhamento quase que diário a partir de 40 semanas, escutando o coração do bebê, fazendo ultrassom com Doppler, tanto tudo bem, pode esperar, não tem limite. Tem gente perguntando como saber se o bebê está em sofrimento ou não. A gente tem várias técnicas, vários exames que a gente pode fazer durante o trabalho de parto para monitorar essa oxigenação do bebê. Tá? A gente tem gente perguntando se a gente usa manobra de Christeller. Não, gente, manobra de Christeller é quando faz uma pressão, aperta muito o fundo do útero para ajudar na hora do parto. Isso não se faz porque isso pode dar um risco de rotura uterina, tá bom? Fazia-se isso muito antigamente, quando o bebê estava difícil de sair no finalzinho do parto, mas hoje em dia já está totalmente proscrita, já não é para se fazer. Hoje o que às vezes as pessoas fazem é apoiar o fundo uterino, mas uma pressão leve, mas Christeller não, isso é proscrito, não deve fazer. Exatamente. A epilepsia é fator de risco para mãe e bebê. Sim, sem sombra de dúvidas, qualquer patologia que você tenha na gestação, pressão alta, diabetes, epilepsia, é um fator de risco, né? Você pode convulsionar, você muitas vezes vai ter que dentalizar, vai ter que tomar alguma medicação, e isso vai passar para o bebê, então é sim um fator de risco. Perguntaram se quem tem 2 cesáreas pode ter normal. Gente, pode, não é uma indicação absoluta de cesariana, mas tem que saber dos riscos. Então, assim, de quanto tempo foi esse último parto, se vai ser um parto bem assistido, existe a chance de rotura do útero, lembrando aquilo que eu falei, que o útero já foi costurado, quando são 2 vezes o útero vai ficando mais frágil ainda, mas pode ser normal, mas porém não é todo médico que faz e tem que avaliar os riscos e benefícios. O que significa os graus da placenta? A placenta ela tem grau 1, 2 e 3. Depende do grau de calcificação dessa placenta. Vamos colocar assim, seria a idade da placenta. Então uma placenta grau 1, uma placenta bem jovem, uma placenta grau 2, uma placenta intermediária, uma placenta grau 3, uma placenta mais envelhecida. Isso significa algum problema? Não, não necessariamente. Você pode ter uma placenta grau 3 completamente suficiente e mandando oxigênio, sangue e nutrientes para o bebê de uma maneira adequada, e eu posso ter uma placenta grau 2 que esteja suficiente. Então, não é porque a placenta é grau 2 ou 3 ou 1 que vai determinar se essa placenta está sendo suficiente para passar nutriente ou oxigenar o bebê ou não. São outros fatores que são avaliados com outros exames, como ultrassom com Doppler, por exemplo, para aí sim a gente averiguar a quantidade de sangue, de oxigênio e nutrientes que estão passando para o bebê. Perguntaram se a gente atende pessoas fora de São Paulo. Sim, nós temos pacientes do Brasil inteiro, que às vezes vêm para São Paulo uma vez por mês, gestantes. Nós somos ginecologistas e obstetras, eu sou sexóloga, eu domingo também ultrassonografista. Então a gente atende a saúde da mulher como um todo. Fazemos consultas de rotina da mulher, exames Papa Nicolau, tratamos corrimentos de repetição, tudo da saúde da mulher como um todo e também grávidas. Que horas a anestesia é dada? Depende. Quem vai determinar se primeiro se quer anestesia é a parturiente. Depois, a hora também é a parturiente. Nós temos mulheres que pariram sem analgesia porque não quiseram. Tem outras que pediram analgesia com 3 centímetros. A gente tem paciente que pede analgesia só quando já está com 10 centímetros quase nascendo. Então quem vai determinar o momento da analgesia na hora do parto normal é a própria mulher, não é o médico. Não sou eu que vou chegar lá e falar assim, não, está na hora da anestesia. A mulher é que vai sentir o momento e, mais uma vez, nós vamos respeitar a vontade dela para ela fazer no momento que ela julgar adequado. Como manter a calma na hora do parto? Gente, a gente vai se transformando na hora que entra em trabalho de parto, isso eu vivi na minha pele. E o mais importante é você estar bem orientada, estudar o assunto, conversar com o seu médico. Se você tiver com uma equipe humanizada, uma equipe que te acolhe, estando do seu lado o tempo inteiro,
você vai ficar calma. A gente usa muita musicoterapia durante a gravidez, então a gente ensina as mulheres a aprender a respirar, fazer sessões de relaxamento, e essa mesma musicoterapia e sessões de relaxamento a gente faz durante o trabalho de parto, o que ajuda muito nesse momento também. Tem muitas variantes que podem acontecer na hora do parto, muitas coisas que podem acontecer. Tem gente falando de útero retrovertido. Gente, útero retrovertido é uma alteração anatômica normal. O útero ele pode ser para baixo, reto ou para cima. Isso modifica o tempo de parto, modifica como vai ser o tipo de parto, modifica a indicação do parto, se é de risco ou se não é de risco? Não, em absolutamente nada. Isso não muda nada. Simplesmente é uma variação anatômica. Tem mulheres que têm útero para cima, outras um pouco mais para baixo e outras retificado. Na hora que a mulher engravida, como esse útero cresce, a tendência é com que esse colo, se ele estava para baixo ou para cima, que ele se retifique. Então isso não influencia em nada para a mulher ter um parto normal. Se ela tiver o útero anterovertido, retrovertido ou normovertido, ela pode ter parto normal do mesmo jeito. Quem engravidou com indutor de ovulação, se pode ter normal? Gente, claro, pode ter sim. Normal ou cesariana não é indicação se foi induzido, se foi um parto por FIV, uma gravidez por FIV, ou se foi induzido, não tem problema. Tem muita gente falando essa lei da cesárea, chegando, como é que vai ser? É muito simples. Nós respeitamos. A gente respeita a vontade da paciente. Eu acho que a lei não deve obrigar nem médico nem paciente a nada. Não vai ser obrigando o médico que você vai reduzir os índices de cesariana. Até porque, como eu disse, o médico vai ter que justificar se ele fizer uma cesárea. O médico vai mentir. Se ele quiser fazer uma cesárea, ele vai inventar uma indicação, vai mentir e vai conseguir justificar. Então não vai ser assim que vai diminuir os índices de cesariana. Isso não funciona. Mesma coisa, fala assim, os médicos são obrigados a fornecer quais são os índices de cesariana deles. Também é uma coisa errada. Se eu trabalho só com gestação de baixo risco, o meu índice de cesárea vai ser baixo. Se eu sou um médico especialista em gestação de alto risco, com certeza o meu índice de cesárea vai ser mais alto. Então, obrigar não resolve nada. Nós, Domingos e Érica, a nossa conduta é respeitar a paciente, as suas vontades. A paciente veio, se ela quer uma cesárea a pedido, nós consideramos que é sim um direito da mulher poder escolher a via de nascimento do seu filho. Se o peso do bebê é indicação cesariana? Não é, gente. O que é indicação é aquela desproporção do bebê em relação à pelve. Então pode ter um bebê de 4 quilos, mas se é uma mulher que ela tem uma bacia preparada para esse bebê, pode nascer. Como tem mulheres que têm um bebê de 3.200 e que para essa o bebê não passa. Então peso não é. Que mais? Placenta aderida no útero. Placenta aderida no útero é o que a gente chama de acretismo placentário. Entendam o seguinte, a placenta ela cola no útero para passar oxigênio para o bebê. Muitas vezes ela invade um pouquinho, invade moderadamente ou invade muito a musculatura do útero. Isso é o que a gente chama de graus de acretismo placentário. Tá? Então nós temos a placenta acreta, increta e percreta. São os 3 tipos de placenta que a gente chama de acretismo placentário. O que isso implica? Durante a gravidez, normalmente não traz problemas. O grande pepino é após o nascimento. Porque, dependendo do grau de acretismo, essa placenta gruda no útero e ela não sai. E sempre depois do parto, independente de ser parto normal ou cesariana, nós temos que tirar a placenta também. E se ela for uma placenta que está muito aderida no útero, muitas vezes é necessário a remoção do útero. Nós temos que tirar o útero fora, a mulher perde o útero, dependendo do grau de acretismo placentário. Então, isso é uma condição que dá sim para ser identificado durante a gestação, pelos ultrassons, um ultrassom bem feito, dá para você indicar, para você saber se tem algum grau de acretismo. Depressão durante a gravidez indica cesárea? Não, de modo algum, gente. A depressão ela pode ser tratada durante a gravidez. Tem mulheres com depressão, é importante o acompanhamento com o psiquiatra e com o obstetra. Existem remédios que podem ser tomados sim durante a gravidez e a indicação do parto vai ser a indicação obstétrica e da mulher. A vontade dela tem que ser feita. Tem gente perguntando, a hérnia de disco interfere no parto normal? Depende, às vezes pode interferir sim. Tem mulheres que depende da hérnia de disco, depende da condição dessa hérnia, da intensidade dessa hérnia, ela não consegue ficar numa posição própria para o parto. Na hora de fazer força, na hora de fazer o puxo, pode atrapalhar, pode doer, pode complicar e com certeza acaba sendo muitas vezes um parto sofrido, que ela vai sentir dor, vai ser incômodo, não vai ser uma coisa agradável. Para essa mulher, sim, de repente a cesariana pode ser uma indicação. Vai depender do grau dessa hérnia de disco. Gente, então o tempo tá acabando, 3 minutos só. Foi muito bom falar com vocês.
Deixa eu responder só mais agora as últimas perguntinhas pra gente conseguir encerrar, tá bom? Já são 11 horas da noite. Amanhã todo mundo acorda cedo. Amanhã, aliás, amanhã eu acordo muito cedo. Amanhã, pra vocês que estão aí assistindo a gente, eu vou estar ao vivo na Rede TV, no programa Melhor Pra Você, o programa do Edu Guedes, do Celso Zucatelli, da Marina Leão. Vou estar lá falando sobre menopausa. Então amanhã, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo na Rede TV. Então daqui a pouco preciso dormir, que tem que acordar cedinho amanhã pra ir pra TV, não tem jeito. Gêmeos pode ter parto normal? Sim. O indicado é que eles estejam na mesma posição, os dois de cabeça pra baixo, que seria o mais natural e mais fácil de fazer o parto. Pode ser parto normal gêmeos sim também. A gente já fez muito parto de gêmeos, é muito gostoso, aliás, fazer parto normal de gêmeos, é uma delícia. Mas fiquem tranquilos, a gente vai continuar postando no Instagram para vocês mandarem pra gente outros temas que vocês querem conversar. A gente vai ver a nossa disponibilidade, porque a gente tem a Julinha também para cuidar. Como a gente disse, a gente não tem babá, nossa vida é um pouco corrida, mas a gente vai tentar fazer, se der uma vez por semana para vocês, a gente fala com vocês uma vez por semana ou a cada 10 dias. Vamos fazer vários temas, pode ser temas não só de obstetrícia, pode ser temas ginecológicos, TPM, menopausa, família Violine, pacientes nossos, beijo pra vocês. Então é muito gostoso, a gente ama o que faz, graças a Deus. A gente tá aqui fazendo isso pra vocês porque a gente gosta disso e acho que o que falta é informação. A paciente tem que escolher um médico que ela confie, e ter uma consulta de pré-natal, ter um acompanhamento pré-natal decente, tirar todas as dúvidas. Grávida não tem que ter dúvida. E gravidez, infelizmente, é um período de muitos mitos. A gente vê muita coisa na internet, muita besteira. A internet cabe qualquer coisa. Muitas vezes a fonte não é idônea. Tem que tomar muito cuidado. A gente brinca com o doutor Google, né? Qualquer coisa procura no Google. Então, tomem cuidado. Esclareçam com o seu médico. Tem dúvida? Não está confiante? Muda de médico. Não tem época para mudar de médico. Escolhe outro médico. Vai ver uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião, até você se sentir segura. Quem manda na gestação é a mulher. O médico tem que aprender a respeitar. Enquanto o médico não se colocar no seu lugar, e nessa novela chamada parto, se colocar no papel de coadjuvante e perceber que o papel principal pertence à mulher e principalmente ao bebê, a gente não vai conseguir mudar a situação de saúde no nosso país e muito menos esses índices absurdos de cesárea que a gente vê por aí. Não tem jeito. Gente, o segundo assunto mais pedido por vocês foi a amamentação. Então a gente vai combinar que o próximo Periscope vai ser só sobre a amamentação. Se prepara as mamas, se não prepara, quanto tempo amamentar, quais são as técnicas para aumentar a produção de leite. A gente vai falar tudo sobre isso com vocês. Só vamos definir o dia, ok? A gente tem o nosso curso Bebê Genial. Esse ano vai ser o primeiro que a gente vai fazer, talvez o único desse ano, por causa do nascimento da Júlia, uma série de coisas, a gente não teve tempo de preparar mais cursos. É um curso de um sábado o dia inteiro, são 8 horas de duração, eu e a Érica que ministramos o curso. O nome Bebê Genial é porque nós vamos mostrar toda a parte emocional da gravidez, como isso pode influenciar na saúde física e emocional do bebê. Então, só para vocês terem uma ideia, um estresse na mãe muito prolongado durante a gestação pode determinar doenças físicas no bebê. Então é muito importante saber como que isso funciona, o que a gente pode fazer para amenizar. A gente vai abordar assuntos relacionados a cuidados com a beleza na gestação, a amamentação, primeiros cuidados com o recém-nascido, a parte de sexualidade durante a gravidez. Então um curso muito completo, muito legal. Para se inscrever, www.bbgenial.com.br, dá para fazer a inscrição por lá e eu vou fazer um negócio para eles. O que você acha? Um negocinho? É. Que a gente tava combinando? O negócio é o seguinte, eu já falei que eu vou sortear um Bebê Genial para vocês. O sorteio vai ser no dia 28. Vai ser de presente para quem mandou o WhatsApp lá pro número que eu já tinha passado. Independente disso, do sorteio, podem se inscrever no curso, porque as vagas são limitadas. Não esperem o sorteio para se não ganhar, se inscrever. Inscrevam-se. Se quem se inscreveu e pagou ganhar de presente o curso no sorteio, a gente devolve o dinheiro para vocês. A gente pede para a empresa devolver, não tem problema nenhum. Mas inscrevam-se, porque senão corre o risco de não ter vaga. São poucas vagas. A gente quer fazer esse curso de uma maneira assim bem intimista, gente. Não vai ser aquela coisa de aula, sentado, só falando. A gente gosta da participação, que vocês interrompam, que conversem, uma conversa bem, um bate-papo bem legal. Igual tá sendo aqui. Então por isso que a gente fez um número reduzido de vagas. Mas quem quiser participar ainda dá tempo. Eu vou, antes de desligar o vídeo, eu vou passar um número de WhatsApp e vou fazer um negócio. Para as 10 primeiras pessoas que mandarem um WhatsApp dizendo Periscope, que é o negócio escrito Periscope Bebê Genial, somente as 10 primeiras, eu vou dar 50% de desconto na inscrição. Só as 10 primeiras.
tá? E vamos passar o número? Deixa eu passar o número do WhatsApp, A hein? gente vai passar o número do WhatsApp, não é o nosso É WhatsApp. da nossa clínica. É da nossa secretária, da nossa clínica. Vocês podem mandar os 10 primeiros somente. A gente vai dar, ela vai mostrar pra gente, vai ter a ordem de chegada, a gente vai dar 50% de desconto. Beijo. O WhatsApp é 011 96101 8888. 011 96101 8888. Tá bom? Então, os 10 primeiros a gente vai dar de presente aí esse 50% de desconto no curso para poder ajudar vocês, tá bom? Inscrevam-se, a gente vai fazer o sorteio também no dia 28 aqui pelo Periscope, para quem mandou o WhatsApp pra gente. E é um curso inédito, é um curso muito legal, é uma área que a gente estuda muito e com certeza vocês vão gostar. E amanhã me assistam no Melhor Pra Você na Rede TV ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, que vai ser muito legal, falando de menopausa. Nada a ver com gravidez, mas é um assunto bem interessante também. Beijo, Santo André. Beijo, Jair. Gente, vocês gostaram? Foi legal? Vocês querem fazer mais vezes? Eu acho que eles não gostaram, eu acho melhor a gente não fazer mais. Não teve muita curtida, eu achei. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado de vocês estarem aqui, de estarem doando o tempo de vocês pra gente entrar nas suas casas, poder estar falando, esclarecer dúvidas, mostrar Nina, nosso ponto de Vamos vista. mostrar as filhas? Deixa eu mostrar a Nina pra vocês. Nina, vem cá, filha. A Nina tá dormindo aqui no sofá. Aqui, ó. A Nina Mantelli apagada, dormindo, ó. Tá gorda, tadinha, tá velhinha. A Nina nós pegamos na porta de um hospital. Quando eu peguei, ela já tinha uns 7 anos de vida. Agora ela já tá com uns 10 anos mais ou menos. Já tá velhinha, né, Ninão? Ninão, nossa companheira, nossa vira-lata. E a Duda também é vira-lata. Olha, gente, que cuti-cuti. Nós também pegamos a Duda. A Duda eu peguei na porta do IML. Ela era recém-nascida, tava jogadinha ali na porta do hospital. Eu não aguentei. Peguei e trouxe pra casa. Toda cheirosa, cheia de brilho, tá vendo, gente? Tomou banho hoje, ó. Tomou banho. Dá um oi aí, Dudinha. Fala, filha. Fala oi, gente. E muito legal. E aí, vamos ver, eu tô vendo a gente pedindo aqui pra gente contar depois um pouco da nossa história, como é que foi. A gente pode programar depois também um Periscope pra gente falar um pouco da gente, contar um pouco das histórias de faculdade. A Julinha tá dormindo, vamos ver se no próximo Periscope a gente põe a Julinha. Bragança Paulista, pra quem não sabe, a gente trabalha em Bragança, a gente é da equipe do Arita Treinamentos. E a gente vai muito lá pra Bragança, no Hotel Vila Santo Agostinho, a gente trabalha lá nos treinamentos, fica lá sexta, sábado e domingo, muitas vezes trabalhando. É um treinamento de liderança pessoal muito legal, muito 10, mexe muito com essa coisa do inconsciente. A gente é membro da equipe já há mais de 10 anos. Santo André, beijo, Fortaleza. Santo André, Fortaleza, Araras. Nossa, quanta gente, que legal. Gente, adorei estar aqui com vocês, foi muito gostoso, esclarecemos muitas dúvidas. E vamos programar mais vezes. Vamos ver se a gente conseguir fazer uma vez por semana, estar aqui junto com vocês, vai ser muito legal, tá? Se não der uma vez por semana, a cada 15 a gente promete, tá bom, gente? Porque às vezes também a gente vai marcar e pode ter que ter um parto, a gente tem que sair correndo. Mas a gente vai se falando. Vou passar pra vocês de novo o WhatsApp. É 011 96101 8888. Mandem o WhatsApp lá, os primeiros 10 a gente vai dar 50% de desconto no curso. A gente avisa amanhã, tá, gente? Quem foi os primeiros 10 que vão conseguir 50% de desconto no curso, tá bom? Que agora já tá tarde. Vamos dormir, que amanhã é dia de trabalhar bastante. Gente, beijo pra vocês, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Beijo, tchau.